Olá, meus irmãos católicos. Olá, minhas irmãs católicas. A paz de Cristo e a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Amém. Hoje vou falar um pouco de um grande padre da igreja primitiva. Ele foi um grande bispo católico e um grande escritor, nascido no final do século II da era cristã. Ele foi também um grande devoto fervoroso da Santíssima Virgem Maria. Ele escreveu centenas de escritos, mas infelizmente muito das suas obras se perderam. Mas hoje temos muitos fragmentos de suas obras que sobreviveram e chegaram até nós nos dias de hoje, sem contar também que seus escritos foram referências para muitos e muitos escritores eclesiásticos e padres da igreja primitiva. Eu estou falando de Santo Hipólito de Roma, nascido no ano 170 da era cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, neste estudo, o meu foco é somente a Virgem Maria. E vou refutar a mentira e a calúnia criminosa de que não existia devoção à Virgem Maria no século III. Isso é uma piada inventada século depois dos fatos pelos protestantes em seus sites e blogs forjados, que ainda têm a cara de pau de usar textos recortados de Santo Hipólito de Roma e mais, adulterando seus escritos e passando fontes que não existem. Vamos lá. Santo Hipólito de Roma escreveu um tratado sobre Cristo e o Anticristo. Esse documento é um de seus poucos trabalhos que tem sido transmitido em sua forma completa, a partir do original grego. Santo Hipólito foi um grande padre da igreja, meus irmãos. Santo Hipólito de Roma, ele foi aluno de Santo Irineu de Leão, que foi aluno de Policarpo, e Policarpo foi aluno de São João Evangelista. A Igreja Católica já proclamava Maria Mãe de Deus como doutrina desde o final do século I. E confirmando isso, Santo Hipólito de Roma também proclamava Maria Mãe de Deus em várias passagens dos seus escritos. Vamos para alguns. Hipólito diz: diga-me, diz ele, ó bendita Maria, o que foi que cresceu em teu ventre e foi mantido em teu ventre virgem? Ele era o Verbo de Deus, o primogênito que desceu do céu até você, e o primogênito do homem que foi criado no ventre materno. Já em outra passagem, no seu livro Contra a Heresia de Noetus, Santo Hipólito de Roma escreve: acreditemos então, queridos irmãos, de acordo com a tradição dos apóstolos, que Deus, o Verbo, desceu do céu para a Santa Virgem Maria e tomou dela não apenas carne, mas também uma alma, que é uma alma racional. E assim se tornou tudo o que o homem é, exceto em relação ao pecado, para que ele pudesse salvar os caídos e conferir a imortalidade àqueles que creem em seu nome. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, Santo Hipólito usou com maestria seus estudos sobre a Mãe de Deus. E na sua devoção, Santo Hipólito diz que Maria é pura, virgem e casta, onde o Salvador do mundo veio. Santo Hipólito usa essas palavras. Naquele momento,
o Salvador do mundo veio fisicamente ao mundo, mas vindo da Virgem, simbolizada pela arca, dourada com ouro interiormente pela palavra e exteriormente pelo Espírito Santo. Assim, a verdade foi provada e a arca foi revelada. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é doutrina que já era pregada na Igreja Católica Primitiva no século III. E tem muito mais. Vamos agora ao Discurso do Fim do Mundo, um livro escrito por Santo Hipólito de Roma, no qual ele novamente diz que Maria é a mãe de Deus. Ele diz: para de todas as gerações, ele tem retratado por diante os grandiosos assuntos para a contemplação e para a ação. Assim também, eles pregavam o advento de Deus em carne e osso para o mundo, seu advento pela impecável e mãe de Deus, Maria, no caminho do nascimento e crescimento e a forma de sua vida e conversa com os homens, e sua manifestação por meio do batismo e o novo nascimento que era para ser para todos os homens e a regeneração pela pia do batismo. Agora, vamos ao texto de Santo Hipólito de Roma, em seu comentário Cânticos dos Cânticos, no qual ele também já proclamava a Virgem Maria, a escolhida. Veja: levanta-te, vento norte, e vem, vento sul, sopra sobre o meu jardim, para que as suas especiarias se espalhem. Assim como José se deleitou com essas especiarias, ele é designado filho do rei por Deus. Assim como a Virgem Maria foi ungida com elas, ela concebeu o Verbo. Então, novos segredos, novas verdades e um novo reino, e também grandes e inexplicáveis mistérios se manifestem. Agora, vamos para Hipólito de Roma sobre Lucas, seu comentário, capítulo 11, versículo 7. E, se vos aprouver, dizemos que o Verbo foi o primogênito de Deus, que desceu do céu para a bem-aventurada Maria, e foi feito um homem primogênito em seu ventre, para que o primogênito de Deus pudesse ser manifestado em união com um homem primogênito. Meus irmãos, Hipólito documentou brilhantemente a virgindade eterna de Maria. Isso na Igreja Católica Primitiva do século III. Hipólito diz: o Criador de tudo veio da Imaculada Concepção da Virgem Maria, sem transformação, união de uma alma mental com um corpo humano, tornou-se homem, embora por sua natureza ele fosse completamente diferente do mal, pois ele era Deus. Lembrando, meus irmãos, Santo Hipólito também escreveu um livro de nome Tradição Apostólica, por volta do ano 215. Esse livro, a Tradição Apostólica, é um documento litúrgico. É um documento litúrgico romano, escrito, como eu disse, no ano 215. E Santo Hipólito de Roma menciona a Virgem Mãe de Cristo, Verbo de Deus, Salvador do homem. E no centro da celebração eucarística,
na breve e essencialmente cristológica ação de graças, a Virgem Maria é mencionada 2 vezes. Diz Hipólito: nós te damos graças, ó Deus, por teu amado menino Jesus Cristo, que nos enviastes nestes últimos tempos como Salvador, Redentor e mensageiro do teu propósito, que é a tua palavra inseparável, por quem tudo criaste e a quem, por tua boa vontade, enviaste do céu ao ventre de uma virgem e que, tendo sido concebido, encarnou-se e manifestou-se com teu Filho, nascido do Espírito Santo e da Virgem. Agora, vamos ao comentário de Santo Hipólito de Roma sobre Gênesis. Notas. Aqui ele exalta o ventre de Maria como bênção. Veja, bênção dos seios e do ventre. Com isso, entende-se que a verdadeira bênção do céu é o Espírito descendo através do Verbo sobre a carne. E por seios e ventre, ele se refere às bênçãos da Virgem. E por teu pai e tua mãe, ele se refere também à bênção do Pai que recebemos na igreja por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos ao comentário de Santo Hipólito de Roma sobre o livro dos Provérbios. Onde, notas, ele também menciona a Virgem Maria pura. Ele diz: esperança para traz no mundo, sua esperança na encarnação de Cristo, que nos traz todo o bem. E ela não deixou o rastro da morte no Hades, de quem senão daquele que nasceu do Espírito Santo e da Virgem, que ao renovar o homem perfeito no mundo, opera milagres, a começar pelo batismo de João, como também testifica o evangelista. E Jesus tinha então cerca de 30 anos de idade. Este, então, foi o período juvenil e florescente daquele que, viajando entre as cidades e distritos, curou as doenças e enfermidades dos homens. E continua: o olho que zomba do pai e desonra a velhice de sua mãe, ou seja, aquele que blasfema de Deus e despreza a mãe de Cristo. A sabedoria de Deus, os corvos das cavernas podem arrancar seus olhos, ou seja, os espíritos imundos e perversos podem privá-lo do olho claro da alegria, e as águias jovens podem devorá-lo, e esses serão pisoteados pelos santos. Meus irmãos, e no mesmo livro, sobre o comentário de Provérbios, diz Santo Hipólito: há 3 coisas que vão bem, e a 4ª que é bela em seu caminhar, isto é, os anjos no céu, os santos na terra, e as almas dos justos debaixo da terra. E a 4ª, a saber, Deus, o Verbo encarnado, passou com honra pelo ventre da Virgem e, criando nosso Adão de novo, atravessou os portões do céu e se tornou as primícias da ressurreição e da ascensão para todos. Agora,
em outro fragmento, Santo Hipólito de Roma exalta a Virgem Maria, toda virgem. O Verbo fez morada na Virgem. Veja só. Vamos ao texto de Santo Hipólito de Roma sobre Provérbios 9, versículo 1. Ele diz: a sabedoria edificou sua casa. Cristo quer dizer, a sabedoria e o poder de Deus Pai edificou sua casa, isto é, sua natureza na carne derivada da Virgem. Assim como ele, João, disse antes, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como também o sábio profeta testifica, a sabedoria que existia antes do mundo e é a fonte da vida, a infinita sabedoria de Deus, edificou sua casa por uma mãe que não conheceu homem algum. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é doutrina católica que já era pregada no século III. Lembrando, esses textos que citei são irrefutáveis. Irrefutáveis. E vai aqui um pequeno desafio. Um pequeno desafio impossível. Qualquer protestante que vier aqui querer refutar esses textos, prove sem textos recortados e sem comentários século depois dos fatos. Mas tragam fontes primárias que provem suas baboseiras e também tragam fontes secundárias dos padres da igreja primitiva. Cada qual na sua fonte obrigatória e idioma, que testemunharam os escritos de Santo Hipólito de Roma, e nos prove sem mentiras frustradas e amadorismo barato. E sem delírios. E termino por aqui esse estudo sobre Hipólito de Roma e sua devoção à Santa Virgem Maria. E até a próxima aula. E fiquem com Deus.